Após a Rússia testar o seu míssil invencível, o Skyfall, com propulsões nucleares, Trump rebate e relembra que já tem submarinos nucleares posicionados perto da Rússia e exige o fim da guerra na Ucrânia como condição para falar. E para adicionar a essa complexa situação, temos o jornal The Telegraph citando fontes do próprio FSB que falam no risco real de um golpe interno contra Putin. Ao mesmo tempo, na América Latina, assistimos a uma viragem histórica de Javier Milei, que consegue uma vitória legislativa vital na Argentina para seu plano de austeridade. E para finalizar, vamos falar das eleições nos Camarões, onde Paul Biya, com 92 anos e há 42 anos no poder, é reeleito para mais 7 anos sob fortes denúncias de fraude e repressão violentas. Seja bem-vindo ao quadro Geopolítica em Foco do meu canal. Aqui você acompanha análise de geografia, geopolítica, comunicação, educação e atualidades. Se quer estar bem informado e entender como os fatos globais impactam o mundo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, pois a sua opinião é muito importante para construirmos juntos essa comunidade. Começamos pelo epicentro. No vídeo passado, eu trouxe a notícia de que a Rússia tinha anunciado o teste do míssil Burevestnik, ou Skyfall, com propulsão nuclear. Os dados são impressionantes, convenhamos, né? Estamos a falar de um míssil de cruzeiro que tem 14 mil quilômetros de alcance, 15 horas de voo autônomo, com a capacidade de penetrar quaisquer defesas. E o presidente Putin chamou-lhe de invencível. Não explorou a sua capacidade máxima e, na prática, um míssil deste pode carregar ogivas nucleares e tem a capacidade de atingir todos os pontos do território norte-americano. Inclusive, tivemos alguns comentários de Dmitry Medvedev, que é uma figura um pouco polêmica, né? Foi presidente da Rússia e hoje faz parte do Conselho de Segurança russo. E ele disse o seguinte: que dia sensacional para os amigos da Rússia. E quando perguntaram ao presidente Trump, a resposta americana não tardou e ele disse que os Estados Unidos não temem nada dos russos. E Trump garantiu que os russos sabem que nós temos um submarino nuclear, o maior do mundo, bem próximo da costa deles. Portanto, não é necessário ficar a percorrer 8 mil milhas. E 8 mil milhas equivale a 14 mil quilômetros. E era como se estivesse a dizer: para que um míssil que viaja 14 mil quilômetros se nós temos submarinos enormes mesmo ao lado? E nessa parte é um pouco de mentira, né? Já que existem submarinos maiores que os da classe Ohio dos Estados Unidos. Mas essa é a retórica da dissuasão. E o presidente Trump ainda acrescentou: a propósito, não acho que seja algo apropriado para se dizer. Ele deveria acabar com a guerra e é isso que ele deveria estar a fazer, em vez de ficar a testar mísseis e a fazer provocações. Inclusive, esses mísseis submarinos foram deslocados após uma escalada de tensões passadas que se teve após as declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev sobre a mão morta, né? Ou seja, Trump fez uma ameaça mostrando que a sua satisfação com Putin está a ficar cada vez menor. Ele já disse que só aceita negociar com Putin depois de uma amostra de que a Rússia está disposta a negociar, que não vai mais reunir-se para o Putin ficar a palestrar sobre história, e isso somado às sanções contra as gigantes como a Rosneft e a Lukoil, que impactam a economia russa, e ao fato de que a China e a Índia podem deixar de comprar combustíveis russos, temendo as sanções secundárias dos Estados Unidos. A pressão está a aumentar cada vez mais para o governo russo. E o que vemos é um jogo clássico de dissuasão. A Rússia projeta força talvez para compensar as dificuldades noutras frentes, né? E os Estados Unidos respondem afirmando a sua própria capacidade e aumentando a pressão sobre uma possível escalada e uma possível guerra. E é neste exato momento que surgem os relatos do Telegraph, citando o FSB, o Serviço de Segurança Russo, sobre um possível golpe interno contra Putin. E isto é uma informação sensível e é difícil de lidar e de confirmar, já que a matéria fala de um comitê anti-guerra que estaria disposto a planear uma tomada violenta do poder. E quais seriam as motivações? O descontentamento com os custos humanos e econômicos da guerra na Ucrânia, o impacto das sanções em gigantes como a Rosneft e a Lukoil, a nova convocação de reservistas e, muito importante, a crescente dependência econômica da China. Claro que no curto prazo, Pequim é vital para Moscou, mas a médio e a longo prazo esta dependência pode ser excessiva e
pode erodir a soberania estratégica russa, especialmente se surgirem divergências entre os dois países, por exemplo, a questão da influência na Ásia Central. Mas é preciso ter o contexto sobre a resiliência do Putin. Ele chega ao poder em 1999, numa Rússia fragilizada e derrotada na Chechênia. Ao longo de 2 décadas, ele consolidou o poder, recuperou a economia com as commodities, fez acordos com os oligarcas e os empresários locais e líderes regionais como Kadyrov e mantém um apoio firme sobre os militares, o parlamento e a comunicação social. Portanto, embora não se possa ignorar o potencial explosivo das sanções e o desgaste da guerra, uma mudança abrupta de regime não parece ser o cenário mais provável, dada a popularidade do presidente Putin, ao meu ver. E a estabilidade interna da Rússia tem implicações globais. E uma escalada desse tipo eleva o risco de um erro de cálculo. Paralisaria as organizações como a ONU, já que a Rússia é membro permanente e com poder de veto do Conselho de Segurança, e sem contar que as sanções secundárias que ameaçam compradores como a China e a Índia geram uma incerteza brutal nos mercados de energia, até mesmo em países ocidentais, né? E os cenários são claros. Ao meu ver, teríamos, com a continuação dessa escalada entre os Estados Unidos e a Rússia, um aumento do risco de um incidente grave. A longo prazo, uma dependência tão grande da China que altera todo o xadrez geopolítico, podendo criar no futuro tensões entre a própria China e a Rússia. A questão que se levanta é, se, perante este jogo de dissuasão nuclear e os rumores de instabilidade interna, vocês acreditam que o poder do presidente Putin está realmente ameaçado ou isto é apenas um ruído de guerra? Veremos. Mudamos agora para a América Latina, onde assistimos a um verdadeiro terremoto político. As eleições legislativas de domingo passado, na Argentina, não eram presidenciais, mas na prática funcionaram como um referendo crucial à agenda libertária, a famosa motosserra do presidente Javier Milei. E o resultado foi uma vitória expressiva que baralhou muitas previsões. O partido de Milei, La Liberdade Avança, LLA, conseguiu cerca de 41% dos votos a nível nacional. Isto traduziu-se num ganho de 64 novos deputados, alcançando uma bancada de 111 e mais 13 senadores, chegando a 20 senadores no Senado. A oposição peronista ficou significativamente para trás, né? Mas o dado verdadeiramente sísmico, ou que mostra a profundidade da mudança, foi a vitória do partido de Milei na província de Buenos Aires. Nós estamos a falar do bastião histórico da esquerda, do peronismo, e o coração do poder deles, onde tinha perdido há pouco tempo. Esta vitória mostra uma viragem enorme no eleitorado, ou no mínimo uma rejeição muito forte ao peronismo tradicional e a figuras como o governador Kicillof. No entanto, há um dado contraditório e crucial. Esta vitória alcançou com a participação eleitoral mais baixa desde o regresso da democracia em 1983, cerca de 68% num país onde o voto é obrigatório. E o que é que isso nos diz? Sugere que o presidente Milei ganhou um mandato claro para as suas reformas, mas também há uma parte significativa da população que está apática e um pouco descontente ou não convencida. Não é um cheque em branco, mas parece ser mais um voto contra o caos econômico do peronismo do que um entusiasmo universal por Milei. Isso leva-nos a outro ator fundamental desta eleição, os Estados Unidos. Sob a administração Trump, a intervenção de Washington foi notável e fundamental para a vitória da direita e do presidente Milei. Antes das eleições, foi anunciado um pacote substancial de ajuda de 20 mil milhões de dólares em swap cambial para reforçar as reservas argentinas e tivemos também a promessa de mais de 20 mil milhões através de fundos privados e até compras diretas de pesos pelo Tesouro Americano na ordem de 1,5 mil milhões de dólares. Mas o mais polêmico foi a condicionalidade. O próprio presidente Trump disse que se o Javier Milei perder, não seremos generosos com a Argentina. Isso vai muito além da diplomacia habitual, né? Ou seja, deu aí uma ajuda, e esta ajuda cria uma dependência volátil também, que parece ser mais entre as administrações Trump e Milei do que entre os dois estados, porque o que é que acontecerá se o governo mudar? Se voltar para um governo de esquerda? Essa é a questão. Então, o que explica esse apoio popular a Milei, mesmo com os custos sociais das políticas de austeridade, cortes na saúde, na educação, parecem ser dois fatores principais. Primeiro é a redução da inflação.
Nós tivemos a descida brutal de uma inflação de 200% desde 2023 para 32%. É uma grande mudança e um alívio palpável. Para quem via os preços a mudar todos os dias, porque querendo ou não, a memória da hiperinflação ainda é muito forte lá. E segundo, ele conseguiu apresentar contas equilibradas, algo raro na Argentina. Inclusive, o primeiro superávit fiscal em tempos. Nós estamos a falar de 14 anos. Claro que a ajuda americana nesse contexto funcionou como um salva-vidas psicológico, que deu segurança cambial antes da votação, né? Internamente, essa vitória dá ao presidente Milei um poder crucial. São 111 deputados e ele tem mais de um terço da Câmara. Isso significa que a oposição, mesmo que se una, já não consegue os 2 terços necessários para reverter os seus vetos presidenciais. E é um escudo protetor fundamental, claro, né? Ela ainda não tem maioria absoluta e vai ter de negociar as grandes reformas, mas agora negocia a partir de uma base ou de uma posição de força. E internamente, a aliança com os Estados Unidos do presidente Trump sai reforçada, mas expõe também a dependência que a Argentina tem e pode complicar ainda mais se a China se meter nisso. O risco social na Argentina continua o descontentamento pelas políticas de austeridade, que ainda não desapareceram, né, e que não vão desaparecer, como mostra a baixa participação, mas é um sinal que o povo apoia e dá um voto de confiança no presidente Milei e ao seu famoso remédio amargo, né, que é sofrer agora para melhorar depois. E a grande questão que se coloca é, com este mandato reforçado, mas a dependência de ajuda externa e da paciência do povo, acham que o presidente Milei vai conseguir quebrar os ciclos da crise na Argentina ou apenas mais um capítulo volátil antes da próxima crise? E para finalizar, vamos para a África, para um caso de estudo fascinante e preocupante. Nos Camarões nós tivemos a reeleição, claro, bastante controversa, de Paul Biya. Aos 92 anos, ele inicia o seu 8º mandato e já são mais de 42 anos no poder, o que faz dele o chefe de Estado mais velho do mundo. E os números oficiais dão-lhe 53,7%, mas como sempre a história não é um número oficial. O principal opositor, Issa Chiroma Bakari, ele próprio, uma antiga figura do regime, também reclamou a vitória, chamando tudo uma mascarada. A campanha dele divulgou números completamente diferentes, 54,8% para eles, contra apenas 31,3% para Biya. O resultado? O esperado. Protestos que infelizmente levaram a confrontos e mortes, tanto antes como depois do anúncio oficial, e a resposta do regime foi imediata, proibição de ajuntamentos e relatos muito convenientes de incidentes técnicos que restringiram a internet. A grande questão é, mais de 42 anos no poder, como é que Paul Biya se mantém no poder? Isso é um caso de estudo. Ele chegou ao poder em 1982, sucedeu Amadou Ahidjo, e logo em 84 esmagou uma tentativa de golpe. Usou essa crise e uma crise econômica nos anos 80 para consolidar o poder de forma decisiva. E os mecanismos que ele usou são um manual de autoritarismo. Primeiro, patronagem. Ele apoiou-se muito na sua etnia, os Bede, do Sul, colocando-os em posição-chave no governo, nas forças armadas e na economia estatal. Segundo, o autoritarismo eleitoral. É o termo técnico que o BPI usa. Ou seja, há eleições, mas as regras estão tão viciadas que a oposição não tem hipótese real. A manipulação constitucional, especialmente a de 2008, eliminou os limites de mandatos, só para nós termos noção, permitindo que Biya candidatasse para sempre. Terceiro, controle estatal das instituições. O parlamento é dominado pelo partido dele, o CPDM. O Supremo Tribunal, que valida as eleições, é leal e os mídias estão para o governo. E até o órgão eleitoral, a ELECAM, tem os seus membros nomeados pelo próprio Biya. E quarto, repressão, uma governação de mão de ferro. E a Operação Gavião de 2006, supostamente contra a corrupção, foi vista por muitos como uma forma de afastar rivais políticos. E uma lei antiterrorismo de 2014, muito vaga, tem sido usada para calar ativistas, jornalistas e dissidentes, permitindo até julgamentos militares. Os números refletem. O BTI dá uma pontuação de 12 em 10 para a liberdade de expressão e 3 em 10 para a participação política. O foco não é governar, é manter o poder. Mas essa estabilidade aparente é uma ilusão,
Por baixo desta congelação política, o país enfrenta pelo menos 2 conflitos armados graves. No extremo norte, a insurgência do Boko Haram continua muito ativa. E mais grave, a crise anglófona nas regiões noroeste e sudoeste começou em 2016 com protestos de advogados e professores contra a marginalização, mas a resposta brutal do Estado radicalizou a situação. Degenerou numa guerra civil a partir de 2017, com grupos separatistas a lutar pela independência da Amazônia. Os números são terríveis, mais de 4.000 mortes, mais de 700.000 deslocados internos. O Estado pura e simplesmente não controla todo o território. E a economia? É o reflexo disso. É a maior economia da zona da CEMAC, mas o desempenho está muito abaixo do potencial. A pobreza afeta quase metade da população, 47%. A desigualdade é alta, 90% da força de trabalho está na economia informal. A corrupção é endêmica. As reformas do FMI avançam devagar porque há resistência das próprias elites que beneficiam da má governação. E isso leva-nos àquele vídeo viral da campanha, onde Bia parece incapaz de listar projetos concretos, dizendo algo como: não posso fazer projetos sem ter a certeza de ser eleito. Para muitos foi o símbolo da desconexão total dele com a realidade do povo. Então, por que o mundo tolera isto? É um paradoxo internacional. Os Camarões são estrategicamente importantes, são vistos como uma ilha de estabilidade, mesmo que forçada, né? Numa região muito instável, o Porto da Ula é vital para países sem mar como o Chad e a República Centro-Africana, e é um parceiro militar-chave na luta contra o Boko Haram. Isso dá folga à Bia. Os parceiros como França, Estados Unidos, China e agora a Rússia são pragmáticos. Embora haja alguma pressão interna, os Estados Unidos suspenderam o acesso ao mercado da AGOA por causa da crise anglófona. A cooperação na segurança continua. O problema é que esta longevidade cria um equilíbrio muito precário. O futuro dos Camarões é a grande questão. A sucessão... Um presidente de 92 anos, a começar um mandato de 7 anos, o que acontece a seguir? As análises apontam para vários cenários, e o mais provável não é a reforma. O cenário mais provável é uma continuidade, o regime gera a saída de Bia e mantém o controle, ou o mais perigoso, uma sucessão contestada, uma luta aberta pelo poder dentro das elites, das fações militares e étnicas, que se pode levar a uma instabilidade grave ou mesmo a um colapso se as crises atuais escalarem. Paul Biya não resolveu os problemas dos Camarões, ele congelou-os. E a transição, que é inevitável, pode ser muito perigosa para um povo tão sofrido. E a grande questão que se coloca perante isso tudo é: com um regime tão entrincheirado e conflitos internos tão graves, o que acham que vai acontecer primeiro nos Camarões? Uma transição ordeira ou agravar da crise? Se gostou, inscreva-se no canal, deixa o like e ative o sino das notificações. Muito obrigado e até a próxima.